Hoje nós vamos falar de Sandman, ou melhor, dos Sandman. Quem lidera a conversa aí sou eu, o Joá, e tem o nosso convidado Serginho. Ô, pessoal, obrigado aí pelo convite aí. Valeu aí, estamos aí para a gente poder falar um bocado aí a respeito de Sandman, né? Que é um quadrinho que a gente gosta bastante aí. E é isso aí. Nosso outro convidado, Anderson Drills. Eu queria agradecer o espaço aqui também, porque eu curto Sandman demais e vim aqui falar umas bobagens, vai ser legal. Hoje nós vamos falar aqui desse personagem da DC Comics, né? O Sandman, que teve várias encarnações, né? O Gardner Fox criou o Wesley Dodds, que é o primeiro, que é aquele Sandman que tem uma máscara de gás, né? E que atira gás na cara da galera para a galera dormir, fez parte da Sociedade da Justiça. Depois a gente teve um outro Sandman que foi criado pelo Jack Kirby, né? Que era o Garrett Sanford. Que ele também, esse Sandman tinha até um sidekick, que era o Sand. A gente teve outros também, o Hector Hall chegou a ser Sandman também, que o Hector Hall que era filho do Gavião Negro, da Sociedade da Justiça, da Era de Ouro também, que depois foi para a Terra 2, né? Ficou conhecido essa fase Era de Ouro, a DC separou lá nos anos 50. O primeiro reboot da DC praticamente, né? Que dividiu lá Terra 1, Terra 2, a Era de Prata virou Terra 1, a Era de Ouro virou Terra 2, e a Sociedade da Justiça foi para a Terra 2. E o Hector Hall, que depois nós vamos acabar falando dele de novo aqui, porque acaba que ele tem influência no que vem depois. E aí a gente vai ter o Morpheus, a encarnação do Sandman criado pelo Neil Gaiman. Bora bater um papo sobre Sandman, galera? Manda ver, Serginho. O primeiro Sandman que eu tive contato foi o Morpheus, né? E depois eu fui ver que o Jack Kirby, os outros criadores aí tinham feito o mesmo personagem, mas em outras encarnações, assim. Esse início aí do Morpheus, assim, a entrada, né? A experiência mesmo, né? Lá na década de 90, né? A gente ir lá na banca, ver aquele gibi diferente, né? Era um gibi que tinha uma capa completamente diferente, esteticamente, das que tinham na banca, né? Que você comprava lá, as Super Aventuras Marvel, ou os Homem-Aranha, X-Men. Então você tinha um gibi que tinha uma cara completamente diferente até os próprios da DC, o Super-Homem, o Batman. Então eu acho que o Sandman Morpheus, né, ele para mim eu vejo ele seria a minha porta de entrada, né? Eu acho que para a maioria da galera aqui que conheceu o Sandman, né? Então só acho que seria interessante começar por ele, né? Eu acho que vale contextualizar também que nessa época aí a maioria dos gibis que vendiam era formatinho, né? Que a gente também chamava de revistinha, que era aqueles gibi pequenininho. E quando começou a aparecer os formatos americanos novamente, né? Que na década de 70 tinha muito formato americano pela Ebal, mas aí quando a editora Abril vem, ela já pega o formato da RGE e até da Ebal também de formatinho, né? Já não publicava tanto mais as revistas no formato magazine nem no formato americano. E a gente começa a ter isso de novo, principalmente com o que depois viria a ser conhecido como Vertigo, né? Eu lembro a primeira revista que eu vi assim foi Cavaleiro das Trevas, no formato americano. Assim, eu olhava, eu lembro que eu admiro, ficava namorando a capa lá, era do Cavaleiro das Trevas 4, que aqui no Brasil eles pegavam um quadrinho do meio, do miolo da revista e fizeram a capa, né? E quando eu vi o Sandman a primeira vez, cara, eu pirei, cara, que eu falei, não, isso não é capa de gibi, não, cara, isso é capa de quê? Mas gibi não é. E aí, Anderson, lembra dessa época? Pois é, eu vou dar meu testemunho aqui. O papo aqui é de velho, né? O lance, bicho, que vocês estão falando da capa, né? Como eu descobri o Sandman, a capa teve esse papel quase que fundamental, né? Eu cheguei, estou passando na rua e nem foi lá na banca do Augusto, né? Nem foi na banca da UFMG.
Eu estava andando na rua e de repente eu vi aquela revistinha, eu estava sempre olhando, né? Comprando quadrinhos, já era aficionado, consumidor de quadrinhos. E eu olhei para aquilo e falei, cara, que treco interessante. Peguei e o que rolou foi que agora eu lembrei até onde foi, cara. Foi na Gibis e Afins, lá na rua São Paulo. Eu entrei e vi o negócio, aí peguei a revista e o Alexandre, né, que era o dono lá, virou para mim e falou assim, isso aí é daquele cara que escreveu a Orquídea Negra, que você gostou. Eu já tinha lido a Orquídea Negra, né, que é Neil Gaiman e arte do Maquin, né? Aí eu fiquei com aquela revista na mão e falei, velho, vou levar isso aqui. E o impacto do Sandman na minha cabeça foi muito, muito atrapalhado. Né? Foi numa época que a gente estava exposto, né? Que apareceu o Cavaleiro das Trevas, apareceu o Watchmen, apareceu o Akira. Então eu já estava meio balançado com o quadrinho tradicional. A hora que eu sentei em casa e li aquele primeiro Sandman, eu falei, bicho, eu preciso mudar minha atitude com relação a quadrinho. Esse negócio de... Eu era fã aloprado do Homem-Aranha, e eu tinha o Homem-Aranha da Abril desde o número 1. Né? Com o tempo, cara, eu doei a minha coleção do Homem-Aranha para um amigo que gostava também, porque eu falei, eu nunca mais vou ler isso. nunca mais vou gastar tempo lendo isso, porque tinha muita coisa muito boa. E dessa muita coisa muito boa, na minha opinião, que bateu em mim, o Sandman estava assim, acima do que era muito bom que estava rolando. Né? Então, o impacto foi forte. E ver aquela capa lá, né, eu não sabia que era o cara da Orquídea Negra, que era um negócio que eu já tinha lido, tinha achado super legal, e não sabia que o desenhista era o desenhista da capa era o mesmo, né? Mas eu peguei, sentei em casa e falei, bicho, isso aqui é o caminho. Foi um impacto pesado. O Sandman é um negócio muito, muito bem estruturado e ele foi até o fim mantendo o mesmo nível. Isso foi uma coisa que me impressionou bastante na época e me impressiona até hoje. Já que a gente falou do Dave McKean, tem que lembrar que o Dave McKean fez todas as capas, né, da série, né? Todas 75 edições têm capas dele. E o Dave McKean, para a época, ele e o Bill Sienkiewicz, eles eram revolucionários na arte deles, assim, né? Para quem lia gibi comum, assim, né? Os gibizinhos mesmo, Marvel, DC, ficava chapado. Eu lembro quando eu comprei o primeiro Orquídea Negra, cara. Eu comprei o 1 e o 2. Eu morava no interior de Minas. Eu fui ler completo mais de 10 anos depois, que eu achei no sebo, que é uma outra história que eu vou contar mais para frente, que foi divertido. E eu achava o desenho dele a coisa mais fantástica do mundo, assim. Quando vem o Asilo Arca, né, que é um dos grandes clássicos dele, aí foi um soco no estômago. Mas hoje nós vamos falar de Batman, não, nós vamos falar de Sandman. Vendo a capa maravilhosa, cara, que o Dave McKean tem, e abriu o miolo e viu o trabalho do Sankiff, e olha que nem é um dos melhores trabalhos dele, ele tem muito erro até de anatomia naquelas edições. Para mim sempre foi um choque ler Sandman por causa disso, assim, falar, pô, a capa é tão legal, e o que esse desenho tá fazendo aqui dentro? Que acaba que fica um padrão estético até do que veio depois de ser a Vertigo, né? Assim, o desenho do miolo sempre é uma coisa mais, vamos chamar de underground, não tão convencional, né? E para quem gostava de um gibizinho comum, isso era um puta de um choque também, né? Essa questão do desenho, Jó, é interessante falar porque, assim, o primeiro desenhista, né, que começa a série, que é o Sankich, né? Esse primeiro desenhista, né, ele mais ou menos ele criou uma certa estética para os personagens, para o Morpheus e tal. Mas, assim, o cara, depois que entrou aquele outro desenhista, que é o Mike Dernberg, que é um cara também que eu acho ele muito bom, mas na época eu estranhei muito. E é engraçado que, para mim, a estética do visual do Sandman, né, do Morpheus, assim, que eu acho mais icônica, é a do Drenberg. Principalmente quando ele entra naquela história da morte, né?
E eu acho essa estética, assim, porque a estética dos quadrinhos, assim, da época, né, você tinha uns desenhos mais hiperbólicos, né? Vocês tinham, assim, as mulheres e os homens todos bombados e tal, por causa daquela era da Image e tal. Então, o Sandman era uma coisa mais mundana, assim, em termos de estética, assim, sabe? E fora as temáticas também, né? Que é um quadrinho que se propõe a ser um quadrinho que no começo seria um quadrinho de terror e começa a mesclar uma série de coisas, principalmente a parte das mitologias e vários outros contextos assim também, sabe? Então, e o voltando aí no Mike Drenberg, né, cara? Eu acho assim, para mim, o desenho que eu achei mais icônico, assim, sabe, a respeito dessa estética, assim. E é interessante que o Gaiman ele vai variando todo o leque, né? Então, assim, vamos dizer que cada arco, né, de histórias vai ter um desenhista específico assumindo, né? Ou alguns desenhistas, alguma equipe de desenhistas, né? E isso aí vai construindo toda a estética, né? Aliado às capas constantes que o Dave Martin faz, né? Então, é bem... E isso aí mudou muito o conceito da gente também, sabe? A gente, quando era novo, com aquela estética dos anos 90, né? Que era uma estética muito mais, assim... como seria a palavra? Era uma coisa mais massa velho, né? Como teria o Hype, termo né? hoje, né? Seria uma coisa mais massa velho, assim, tipo assim, né? Um termo atualizando, assim, sabe? Se você E comparar com os anos 90, aí era mais discrepante ainda, né? Porque daí quando a Vertigo entra mesmo, se você for comparar com o que fazia sucesso, os Jim Lee, os Mark Farlane, que depois foram criar essa estética da Vertigo, era muito gritante, né? Ou da Image, era muito gritante. é muito gritante. E eu acho que são duas revoluções que acontecem, né? Você tem uma revolução estética, que é o pessoal da Image, e você tem uma revolução mais conceitual, né? Que vai ser a Vertigo, que eu acho que é a questão dos temas, da escrita mesmo dos quadrinhos, né? Então, aí, mais para frente, essas coisas vão começar a andar juntas, né? A gente vai ter... E o próprio Sandman também vai ter momentos, assim, com desenhos espetaculares também, né? Por exemplo, quando eles reúnem aquele time estelar lá para fazer o Noite Sem Fim, né? Uhum. Deixa eu só pegar o gancho aqui. Eu vou concordar que o Deggenberg é o cara que estabeleceu, né? Que sedimentou a estética do Sandman, não tem dúvida. Né? O Sam Kieth, aí eu concordo com o Joás 100%, tem uns desenhos muito esquisitos do cara, mas foi uma forma de dar uma sacudida na gente, porque, né, a gente estava em cima dessa coisa de image e aqueles desenhos com aquele colorido meio esquisito, né, cara, que foi o que encampou os quadrinhos daí para frente. E o desenho do Sam Kieth era bem quadrinho mesmo, né, cara? Quadrinho tradicional, né? A colorização tradicional. E mesmo quando eles fizeram o Sandman Absolute, né, que pô, revimos todas as cores e tal, mas eles mantiveram a característica, né? Eles melhoraram a qualidade sem perder essa característica de desenho tradicional de quadrinho. Isso foi uma coisa que me tocou bastante também na época. Agora, apesar do Deggenberg ser o cara o que sedimentou, né, a estética, na minha opinião, né, parece que o Sérgio concorda também, o cara que sedimentou a estética do Sandman, o meu favorito desenhando Sandman, cara, é o Kelly Jones. Kelly Jones é sensacional, cara. Tudo que ele fez dentro do Sandman me bate lá no fundo também, cara. Eu acho ele fantástico, fantástico. Ele é espetacular mesmo. O Kelly Jones parece que nasceu para desenhar o Batman sempre, né? É impressionante. É impressionante, Como o dedo dele é pesado ali, né, nos dois.
dos dois, ele é fantástico. Ele é fantástico. Mas é curioso vocês falarem a partir do número 8 como a arte muda, e às vezes eu tenho a impressão que a partir do número 8 no episódio da morte, é que a história vai mesmo, porque até ali é só um prequel, né? Contando por que ele por que Morpheus desapareceu, né? No caso, ele foi capturado. Mas eu acho que depois a coisa deslancha também, e eu acho que a história, eu acho que é por isso que a arte marcou muito a partir das edições com os desenhos do Mike Dringenberg. Eu acho que não fica dúvida não, cara. O primeiro arco, ele é totalmente estruturado para ser a introdução do personagem, do Morfeu, do universo em que ele vive, né? O que aconteceu com ele, por que aquela história ia começar dali, principalmente. Né? Então tem a trama toda de que o Morfeu foi preso, como que ele se soltou, como que ele vai buscar os itens dele lá, né? O saquinho, a máscara e o rubi. Né? E quando ele termina esse arco, ele está completo e fala assim: agora começou a história. E é isso mesmo. É só uma introdução, cara, mas ela não é uma introdução maçante, ela não é uma introdução descritiva, ela é uma introdução, como é que eu vou dizer? Ela é uma história completa, mas dedicada exclusivamente para introduzir aquele personagem que é o Morfeu. E o universo, né, que ele vai interagir. Não, eu concordo mas apesar de ser uma introdução, ela já vem com o pé na porta, né? Que é muito legal. Sim. E tem uma coisa legal da introdução que não vai se repetir muito para frente, né? Porque depois existe um racha, não é um racha, existe uma divisão dentro da DC de separar o Sandman da DC Comics com a Vertigo, que na primeira edição você tem o Caçador de Marte, você tem John Constantine, né? Você tem a Liga da Justiça aparecendo dentro da revista, e depois você não vai ter isso mais por conta dessa divisão, que a galera falou, não, vamos misturar gibi para adulto, que era o Vertigo, para o gibi da molecada, que era o DC Comics, o selo normal, né? Mas, ô Jô, essa divisão, eu acho que tem a ver com a questão da editora lá, da editora que é a Karenberg, e ela não é bem separar, mas assim, é de dar uma certa liberdade para o autor, e aí a partir daí o autor resolveu largar um pouco de lado a questão da cronologia, sabe? De ligar os personagens à cronologia da editora, assim, sabe? Da DC, dos personagens da DC. Ele começou aquele arco lá introduzindo, mas ele resolveu enveredar por outros caminhos, né? E eu acho que isso aí é uma decisão um pouco da liberdade que o editor deu para o autor, sabe, para fazer isso. Mas eu acho que tem um outro ponto aqui que vale a pena chamar a atenção, é o seguinte: quando a DC, né, chamou o Neil Gaiman, né, que foi aquela hora que os autores ingleses estavam invadindo a DC, literalmente, né? A DC chamou o Neil Gaiman para escrever o Sandman, Wesley Dodds. Né? E isso é uma entrevista que eu vi há muitos anos, ele respondeu isso, falando que ele sentou, olhou e falou assim: cara, esse personagem é um personagem legal, mas eu não quero falar dele, não. E aí ele fez o esboço do que era, né, o Sandman, o Morfeu, o sonho, e apresentou para a DC. E o cara, eu não lembro quem era o editor responsável por ele, pelo Sandman na época, o cara topou fazer um negócio que, convenhamos, era assim, completamente fora do esquema de quadrinho que rolava no mundo. Né? O cara ia escrever sobre a personificação do sonho. Mas toparam, e olha o tanto que isso deu certo. Mas isso foi uma questão editorial da época sensacional, né? Porque nessas transformações, né, vamos dizer assim, melhor, reimaginações de personagens, saiu o Watchmen, que é um pouco ao contrário, né? Mas você tem o Homem-Animal, você tem o Monstro do Pântano, de certa forma, também. De que esses autores ingleses falou, faz o que você quiser, o parque de diversão está aberto, divirtam-se.
Mas, Jô, um ponto que a gente tem que colocar é o seguinte, que você tem o Alan Moore, né, que ele abriu a porteira com o Monstro do Pântano, lá no começo dos anos 80, e depois foi surgindo a segunda leva, né, que a segunda leva é que é o Sandman, o Homem-Animal, o Hellblazer, né, com o John Constantine. Então, o Sandman já é a segunda leva desse arranjo, dessa busca de novos criadores aí. E aí que vai enveredar lá na Inglaterra, né? Pegando os autores da Inglaterra lá. O Alan Moore abriu a porteira para a galera, né? Foi o pioneiro dessa turma, assim, de chegar e pegar o baralho, jogar para o alto e usar a magia do caos e reembaralhar tudo de a forma mais louca possível, né? E seguir fazendo o que quisesse, assim. E deve, para mim, ainda é a melhor fase da DC Comics, assim, de todos os tempos, assim, que é os anos 80, comecinho dos anos 90, né? Não, Foi uma evolução imensa, cara, um amadurecimento de alto nível num espaço curto de tempo, né? Uhum. E isso que o Sérgio estava falando, né, de começou a desvincular a coisa, dando liberdade para os autores, e depois eles separaram mesmo Vértigo e DC em universos distintos, né? Aí é que o negócio pôde se aprofundar mesmo, cara. Tudo que eu li, não teve nada que eu li da Vértigo dessa época, né, da década de 90, que tenha me desagradado, cara. Eu sempre achei tudo muito genial. Tem uma coisa que eu acho legal. Vocês já leram os Super Deuses do Grant Morrison? não. Eu vou te falar que o Yuri tem o livro aqui, ele sempre fala, meu pai, você tem que ler esse livro aqui. Ah, eu vou Começa a ler o livro. vou falar para você e para todo mundo. Tem que ler o livro, porque mas eu sugiro até eu acho que ele divide em várias partes, mas tem duas partes muito distintas assim, que tem quadrinho até o Morrison e o quadrinho depois do Morrison, porque depois que o Morrison entra na história e começa a falar dele mesmo, parece um livro de fofoca, saca? Mas até então é muito legal. Porque ele conceitualiza de uma forma que eu acho brilhante, que ele fala assim, ó, quando surgiu o quadrinho ali, foi o Aue todo, e quando entra a Era de Ouro mesmo, você tem gibi para criança. Quando vem a Era de Prata, na década de 50, com Flash, Barry Allen, né? Com a introdução do novo Flash Barry Allen. Tem gente que fala que a introdução do John Jones como Marciano no universo DC, mas a maioria fala que com Barry Allen, que já tinha umas sacadas muito legais, mas que vai explodir com o Stan Lee e o Jack Kirby na Marvel. E ali, a grande sacada realmente da história que eu acho que bomba mesmo no Homem-Aranha, e deixa bem claro o ponto de vista do Morris, que ali são quadrinhos para adolescente, é pegar aquela molecada que cresceu lendo gibi e dar um produto para eles. Ao mesmo tempo, na década de 70, essa molecada que era adolescente já era universitário. E você vai ter toda a fase do LSD da Marvel, que tem tudo a ver também. E a DC pegou e fez esse negócio para o público adulto. Nessa época, com essa coisa toda. E a Vertigo é praticamente um resultado desse público adulto, né? Da necessidade de consumo desse público adulto. A Vertigo chegou e falou: toma que o filho é teu, agora pode ler. Vocês estão reclamando que não tem? Pode ler. Eu concordo com essa evolução que você explicou aí, João, no contexto do livro. E só recapitulando um pouco, eu li sim, cara. Eu estava confundindo aqui. Eu estava achando que era outra coisa. Você fala do livro, né? Do Super Deuses, né? Isso. Tá, É o livro teórico dele. Isso. Eu li, assim, eu li boa parte desse livro e eu acho, assim, essa questão da evolução, assim, que vai ocorrer nos quadrinhos americanos, né, cara, ela é bem notória, assim, sabe, com o passar dos anos, né, e, eu acho que a característica que eu acho que é mais interessante, assim, para mim, é essa questão da liberdade criativa, sabe? Assim, se você pega pessoas, por exemplo, dentro do mercado americano que estavam que estavam já acostumadas, né, com aquela editoração, com todo aquele cerco que tinha, né?
E aí você resolve fazer uma mudança editorial e fala assim, vamos pegar outras pessoas, o que essas outras pessoas de outros contextos têm para contar, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante a respeito do Sandman, do Neil Gaiman, né? Que o Neil Gaiman é um cara que ele era mais ligado à literatura, né? E ele vai se despertar com os quadrinhos do Alan Moore, que ele acha muito diferente dos que ele lia na época, né? No que ele pegava na época dele lá, né? Quando ele estava lendo quadrinhos. Esse destoamento, assim, essa surpresa, assim, isso que vai fazer ele ter um interesse criativo, assim, sabe? De pegar e fazer algo completamente diferente do que está tendo dentro do universo dos quadrinhos americanos, assim, sabe? Eu acho isso muito interessante, assim, essa liberdade criativa, assim, sabe? Esse impulso de procurar fazer algo diferente, assim, sabe? E isso é uma coisa que vai permear todos os autores britânicos, assim, não só os britânicos, mas os autores de outros lugares também que vão ingressar pela Vertigo, vão escrever histórias pela Vertigo, né? E aí o Sandman, essa busca por uma inovação, assim, por um algo diferente, é que vai permear bastante assim, a história, né? É engraçado, assim, que eu acho a fase mais criativa da Marvel exatamente a fase psicodélica, assim, a coisa da Marvel que eu mais gosto é a psicodelia dos anos 70 deles. E que eu acho que tem muito a ver com Vértigo também, que também tem muito a ver com os contos da Cripta também, sabe? Com a EC Comics, assim, acho que todos eles seguem uma linha parecida, vamos dizer assim. Mas vamos voltar a falar de Sandman, a gente pode até fazer um outro podcast sobre esse outro assunto aí da maturidade. Só tirando uma dúvida aqui, vocês dois começaram com o início do Sandman, né? Como assim? Sim, sim. Sim. Não, Número um mentira, eu comprado na não. banca. Eu fui com o número um Eu, comprado na banca. Aí eu cabe uma não. nota, Ah, eu já comecei lá para frente, eu comecei lá no 49. não. Sabe como é que eu consegui meu primeiro Sandman? É uma história divertidíssima. Porque na época que saiu, era muito caro para mim. Eu tinha que optar o que eu ia comprar. Eu comprava os baratinhos. Aí, cara, em 95, eu morava em São Paulo, uma turma chegou para mim e falou: Olha, vai ter um cara aí ó, que faz um gibi do tal de Sandman, que vai dar uns autógrafos. Vamos lá? Eu falei: Ah, bora. Aí eu fui ver nas minhas coisas lá, falei: Não, eu só tenho 2 números do Orquídea Negra. Quer saber? Eu vou lá no sebo ver se tem alguma coisa. Cheguei no sebo, cara, tinha exatamente o encadernado do Orquídea Negra, Sandman número 1 e o número 8. Eu falei: Vou levar tudo e vou enfiar na fila, cara. Todas as edições da Globo, né, que é original. Aí vão lá, a galera cata o ônibus, vai parar lá no Sesc Pompeia, tava rolando o prêmio HQ Mix lá, cara. E eles convidaram o New Game para uma tarde de autógrafo e uma palestra. E da turma, cara, a galera só queria pegar, que foi comigo, queria pegar autógrafo dos Los Três Amigos, do Angeli, do Glauco e do Laerte. Claro que eu tenho os autógrafos, mas não entrei na fila nesse dia, porque a outra fila era gigantesca, eu entrei na outra, enquanto a gente dividiu, cada um pegou. Só que a gente chegou no autógrafo do Sandman, cara, era uma fila gigantesca, e a galera só para ver o New Gaiman. E todo mundo com o gibi do Spawn e da Ângela na mão. Eu era o único cara que tinha um Sandman na mão. Eu lembro na hora que eu cheguei no cara, assim, ele bateu o olho, ele viu o Sandman número 1, o New Gaiman deu um sorrisão pra mim, eu falei, ó, ganhei o dia. E não podia autografar mais, falei, vai, é o número 1 mesmo. Aí, no último FIC que teve, eu tive a honra de ter o número 1, além do autógrafo do New Gaiman, que ele fez até um desenhozinho estilizado no olho do Sandman, como barato, o Dave McKean autografou pra mim também. Isso para mim, cara, eu acho que é uma das maiores relíquias que eu tenho de história em quadrinho. Morri de inveja. Muito massa mesmo, viu, João? E aí, qual o arco que vocês mais gostam? Posso?
Manda ver. Manda bala. Cara, eu já falei aqui, né, que o Sandman virou a minha cabeça completamente, cara. Mas foi aquele dia que eu abri aquela revista, cheguei em casa com a revista, abri, sentei e a revista começa com o Lúcifer chegando pro Morfeu e falando assim, velho, enchi o saco, tudo que acontece de ruim é culpa minha, não quero mais brincar disso, toma a chave do inferno, aposentei, tchau. Cara, a partir disso aí, Estação das Brumas, para mim, ele não só é o melhor arco do Sandman, mas eu acho que em termos literários, cara, é uma das coisas mais legais que eu já vi na minha vida. Sem deslumbramento nenhum, cara. O negócio é muito legal. É muito legal. A sacada é muito boa, né? É uma sacada muito boa, cara. O Lúcifer, né? Ele tem aquele momento que ele vira um personagem só fascinante. E ele vai, o Neil Gaiman vai contra muitos dogmas, né? Das religiões cristãs, né? Colocando o demônio lá como um cara que, porra, ele tava lá na hora errada, bicho. Deram aquela chave para ele e ele se ferrou com isso por toda a eternidade. Entendeu? Então, bicho, já me expulsaram mesmo. O que eles vão fazer comigo? Eu já tô no inferno, cara. Então, toma a chave e eu vou viver minha vida. É fantástico, cara. É fantástico demais isso na minha cabeça. É uma ideia sensacional. Além disso, né, o time de artistas que desenhou a Estação das Brumas, né, que tem o Dringenberg, o Kelly Jones e se eu não me engano, o Matt Wagner. Os caras são muito bons. Então, ficou um negócio muito bacana. Eu falei que o Sandman manteve a qualidade durante toda a série, mas para mim o ápice mesmo foi ali no Estação das Brumas. Eu perdi a conta de quantas vezes eu li Estação das Brumas. E eu lembro que na época que eu estava na faculdade de letras, né, que a gente estava lá na cantina discutindo, tinha um monte de colegas, mais alguns professores discutindo, porque o melhor autor, o maior autor, não sei o quê. Eu falei, bicho, na atualidade, o maior escritor da língua inglesa é o Neil Gaiman, cara. Aí os caras ficaram, que é esse cara? É um cara que escreve história em quadrinhos. Eu estava muito abalado pela Estação das Brumas. Foi um negócio que mexeu bastante comigo. Eu acho fantástico, eu acho a estrutura da história fantástica, o jeito que ele mistura várias mitologias, né, e como esses seres mitológicos de várias crenças diferentes interagem, é sensacional. Sensacional. Eu lembro de uma coisa que ficou muito legal em português, que era a história de nada, né? Eu adorava isso, a história de nada. A personagem, né? A personagem nada é espetacular mesmo. Espetacular. As histórias, eu acho legal também falar das histórias curtas de Sandman, porque para mim, assim, o arco é difícil eu escolher qual que é o melhor arco de Sandman para mim, assim, sabe? Eu lembro a Estação das Brumas que o Adriano falou, eu acho espetacular também, mas assim, uma coisa que me pegou muito foi as histórias curtas. Essa, por exemplo, que você falou do nada. E para mim a minha preferida é aquela do cara do Rob Gladwin, que é o cara que quer viver eternamente, né? Eu acho assim, a forma como é apresentado esse personagem, que é uma espécie de um spin-off, né, dentro da história, eu acho muito foda, assim, muito bacana, assim, sabe? E me lembrou, por exemplo, eu vou fazer um gancho aqui, um gancho até um gancho literário, assim, né? Uma coisa que eu estava lendo recentemente, às vezes eu gosto de pegar umas coisas de literatura, tudo para ler. Eu estava lendo o Dom Quixote, né? Que é uma história fantástica, assim, e tal. E no Dom Quixote de vez em quando ele faz a mesma coisa que é feita na estrutura do Sandman. Você tem um personagem principal, né? O Morpheus, no caso, né? No Sandman. E no Dom Quixote você tem lá o Dom Quixote com o Sancho Panza, e aí às vezes o autor coloca uma história, enxerta uma história de um outro personagem dentro daquela história, sabe? E assim, é tão intrigante, é tão fascinante quanto a história, o personagem central, né, da narrativa, sabe? Então eu achei assim, bem interessante isso, assim.
E o Rob Gladden, no Sandman, é um personagem que eu gosto muito das aparições dele no Sandman, sabe? E essa primeira história que ele é apresentado como uma história curta, que é uma história curta no qual vai ter a trama, assim, eu acho ela muito espetacular, sabe? Eu tenho uma história curta também que eu queria comentar, que é a história do Augusto, que tem lá no... Putz, eu não lembro como é que chama aquele arco, mas na verdade não é um arco, né? São várias histórias isoladas, né? Tem a canção de Orfeu, Ramadã, mas a do Augusto eu achei muito bacana, né? Que conta justamente como é que o imperador Augusto César lá tinha relação com o povo dele e como que isso se relaciona com o universo lá do Sandman e do Sonhar. É um negócio bem joia também, eu gosto bastante. Aproveitando que você falou do sonhar, cara, como é que vocês veem assim a construção desse universo, né? Que por um lado você tirou por decisões editoriais, o universo DC foi deixado de parte, né? E ao mesmo tempo você abriu uma porta pro Gaiman de criar um universo próprio dele que acabou ficando com esse nome, né? The Dreaming, o sonhar. Como é que vocês veem essa construção de universo dele? Eu acho que é um negócio, é um conceito complexo, né? O que é o sonhar, né, bicho? O sonhar é o lugar onde acontecem os sonhos. É um lugar em que ninguém vive lá, mas todo mundo vive lá. Né? Aliás, o Sandman tem muito disso, né? Os personagens, que eles não são deuses, né? Eles são conceitos que fazem parte da vida de todos os seres vivos. Né? É um negócio muito legal. E aí, cara, o fato de ser, como é que eu vou dizer, é um lugar que é intangível, né? E como ele permeia as vidas e consciências de todos os seres vivos, ele abre um espaço para ser qualquer coisa, né? Ali qualquer coisa pode acontecer. Ali você tem os habitantes do sonhar, né? Os habitantes fixos do sonhar, tipo Caim e Abel, né? Que tomam conta da casa lá e vivem em atrito permanente entre eles. É um negócio fantástico demais. Fantástico nesse sentido da quantidade de possibilidades que abre, né? E a gente tem vários spin-offs, né? Vários desdobramentos de histórias e séries e graphic novel e tudo se ambientam no sonhar, aproveitando aqueles personagens, tanto relacionando-se entre eles, como relacionando-se com outras partes do universo. Cara. É o lugar que é e não é, né? Ele existe, mas não está lá, é intangível. Mas tudo cabe lá. É um negócio muito, muito complexo. Até o conceito é complexo, mas funciona muito bem. O Gaiman, ele estabeleceu esse universo e aqueles que se aventuraram por criar, né, outras histórias dentro dele, eu acho que se deram todos muito bem. Mas eu tenho que admitir um erro aqui, que apesar que o universo DC foi separado, né, foi à parte, o Gaiman se apropriou de alguns conceitos, de alguns personagens, como Caim e Abel, e a Casa dos Segredos e a Casa dos Mistérios, né, que eram títulos, né, onde o Caim e o Abel eram os anfitriões dessas histórias, onde eram publicadas histórias de terror, né, da DC. E ele Ô, apropriou isso João, bem. só pontuando, todo o universo místico da DC, o Gaiman vai incorporar dentro do universo, não só dentro do sonhar, mas dentro do universo do Sandman, sabe? Então ele basicamente vai pegar não, porque não aparece, não é só, por exemplo, o Caim e o Abel, mas você tem, por exemplo, o Corvo lá, que é um personagem do Monstro do Pântano, né, que tinha falecido e ele reencarna no Corvo, né? Então Matthew. você tem Matthew. Então você tem uma série de coisas que ele vai pegar. Em todos os arcos vai ter assim, vai ter alguns personagens assim que são ali criações de autores da DC, ou na Era de Ouro ou na Era de Prata. Tanto que ele traz de volta os outros Sandmans para a história também, né? Sim, sim. Tem uma coisa que é legal também, que acaba que virando um spin-off da Vertigo, que é o retorno do Sandman Wesley Dodds também, que é um pouquinho fora da questão do game, mas que também era uma revista bem interessante, né, cara? Com a arte mais interessante ainda.
que eu adorava aquela arte da revista, mas que voltou para Vertigo num outro universo, que já era um universo que já não era ligado a super-heróis, é só esse detetive. É praticamente são histórias pulps, né, Anderson? Você que gosta muito É, de... é lógico, né, que a DC, com o sucesso, né, do título Sandman, eles aproveitaram para relançar, para resgatar, né, o Wesley Dodds. Mas eles fizeram de um jeito muito bacana, eles botaram um pessoal muito competente para fazer, e até tem uma graphic novel, né, que faz parte desse Sandman, né, Teatro do Mistério, que o Wesley Dodds vai fazer uma investigação na casa do mago onde o Morfeu está preso, né? E acaba que ele tem uma participação, ainda que involuntária, para libertar o Morfeu. E essa graphic novel eu acho sensacional. Ela é sensacional. E o título, né, o Teatro do Mistério, ficou um negócio... Aliás, no Brasil chamou Máscara do Mistério, não era isso? Era Máscara Mistério. Isso. O título foi muito legal e muito consistente enquanto eu acompanhei, pelo menos. Né? Depois eu não sei. Mas enquanto eu acompanhei, eu achava um negócio muito legal. Anderson, isso saiu pela Vertigo, né? Foi. Aqui saiu na Vertigo. Aqui saiu na Vertigo. Da Abril, né? Da editora Abril. Isso. Pena que isso é um arco muito legal, essas histórias do Wesley Dodds, cara. Mas pena que o pessoal não teve um público que pudesse sustentar a revista, sabe? Pois é. E como o João falou, ele é um detetive, né? São as histórias que ele vai desvendar os mistérios ali, seguir, resolver os casos e tal. É outra onda. É outra onda completamente diferente. Mas ela é muito bem feita. A Vertigo, na época, acertou em cheio nisso. É um negócio muito bacana. E aí dá um desconto para mim, porque essa é a minha área. Esse negócio de detetive é comigo mesmo. Aí pronto. Voltando para o Morpheus. Cara, vocês acham que o Sandman é o melhor trabalho do Neil Gaiman? Ele não conseguiu se superar depois? Eu acho o melhor trabalho do Neil Gaiman, assim. Mas assim, mas eu também não posso falar muito, porque dos livros do Neil Gaiman eu só li o primeiro, né, O Deus Americanos, e comecei a ler os Filhos de Anansi. Mas de tudo que eu li do Neil Gaiman, eu acho que o Sandman eu considero o melhor trabalho dele. Eu penso assim, eu gosto de acreditar que eu li tudo que o Neil Gaiman já escreveu. Eu li muita coisa. Os livros eu li todos. Alguns eu cheguei a reler mais de uma vez. Deus Americanos é um desses que eu já li e reli várias vezes. E eu acho o Deus Americanos o melhor livro dele, no sentido de que ele faz ele faz várias alegorias com crenças, com, como é que eu vou dizer, impacto social e cultural da globalização. Eu acho que isso está tudo lá. Só que isso está no Deuses Americanos, isso tudo foi ensaiado no Sandman. O Sandman é uma obra muito grande, né, cara? São 75 números, né? Dá para contar muita coisa e é tudo muito bem costurado. Eu acho que ele conseguiu fazer uma obra gigantesca e tudo muito sem deixar pontas soltas, né? E não é uma história que tem começo, meio e fim, ou seja, se você pega os 75 Sandman e depois lê aquele Sandman, putz, eu esqueci o nome dele, mas é o que conta o que aconteceu antes do Morfeu. Prelúdio. Hã? É o prelúdio. É o prelúdio. O que aconteceu antes e o que aconteceu depois, né, do fim da série do Sandman. É tudo muito bem costurado, cara. Não tem ponta solta, né? Os personagens que ele deixou com a história solta, você simplesmente assume que eles foram viver a vida deles e isso não impacta no que foi escrito. Então, eu acho que nesse sentido de ser muito grande, de ter abordado muitos temas que ele voltaria a abordar em outras histórias que ele escreveu, e inclusive nos livros, né?
eu acho, sem dúvida, que eu reluto em falar em melhor e pior às vezes, né? Eu falo em melhor, assim, quando eu estava falando da Estação das Brumas, é porque foi o impacto que teve em mim, né? Para mim foi o que me fez sentir várias emoções mais profundamente. Mas melhor em termos de qualidade é um negócio que eu sempre reluto em falar, mas por ser extremamente extenso, por tratar uma infinidade de temas, ter uma infinidade de personagens, e ser tão bem estruturado, tão satisfatório para quem está lendo, eu acho que, sem dúvida, é a obra mais importante dele. Não tenho dúvida. E os habitantes do Sonhar? Porque o Sonhar é povoado, como diz, é um lugar inatingível, mas é povoado por todos, né? E alguns dos personagens que aparecem são tão cativantes, ou até mais como Morpheus, né? Tem muita gente que acha que a Morte é o personagem mais interessante da série inteira, assim. O que vocês acham? Eu acho a Morte, assim, é um personagem extremamente cativante, né? E é uma sacada gigantesca, assim. Eu não sei se o Gaiman foi a primeira pessoa a fazer isso, colocar ela como uma mulher, né? Mas eu acho muito, não só uma mulher, mas o temperamento que ele coloca para a Morte e o modo como ela lida com a condição dela é muito interessante, sabe? Ela é uma pessoa, vamos dizer assim, tem um contraste, já tem um certo otimismo para encarar os fatos fatos tão pesados, né? Não vou dizer um otimismo, mas ela tem uma certa perseverança, assim, sabe? E um certo realismo também, sabe? Então, diferente do Sandman, que é um personagem completamente taciturno, extremamente emotivo e rancoroso também, há muitas vezes. E ele contrasta muito com as histórias que ocorrem os diálogos, né, entre o Morpheus, né, a Morte e o Morpheus, né, são muito interessantes, assim, né, principalmente nessa primeira aparição da Morte. Né. Eu acho um personagem muito cativante. Aliás, todos os irmãos do Sandman são muito bons, né? Até a Desespero, a Delírio, né, que depois tem uma sacada no qual ela vai mudar a personalidade dela também, isso é uma coisa muito interessante. O Destino, né? Eu mesmo, quando eu comecei a ler Sandman, estava na saga que eles estavam procurando o Destino, não, mas o Destruição, né? Eles estavam procurando o irmão perdido, né? Eu acho interessante o número 8, né, quando ele vai introduzir a morte, como é que ele subverteu toda a concepção de morte da civilização ocidental quando ele colocou uma menina de calça jeans e camisa preta e coloca o Sandman se reencontrando com ela e eles vão batendo aquele papo enquanto ela está trabalhando, né? E basicamente o que ela faz, né, naquela história é levar um monte de gente, né? Tirar várias pessoas da vida, né? E assim, gente idosa, uma criancinha, e como que isso é tratado de uma maneira positiva, né? É uma história sobre a morte em que ela tira várias pessoas da vida, ela vai buscar várias pessoas, que é o trabalho dela, e ainda assim o tom é totalmente otimista. Como é que eu vou dizer? A maioria das aparições da morte durante, né, a série do Sandman e naquelas séries que são especificamente sobre ela, é bastante positiva. Tirar o Neil Gaiman, no universo dele, ele tirou o ranço da morte. Né? A morte é uma coisa que acontece. E veja que ela é a última irmã, né? É a última que vai sobrar. Porque todos os irmãos ela vai levar todos, ela vai levar o Destino por último e ela é a que vai sobrar. Então, é uma responsabilidade para ela de levar tudo que está ligado à vida ao fim. É uma responsabilidade grande, é uma carga muito pesada, mas ela é sempre muito positiva, ela está sempre para cima, inclusive na imagem, né, que eles fizeram dela. Eu acho a morte fantástica. Daí a dizer que ela é a melhor personagem, difícil, porque, como disse o Sérgio, os outros irmãos são todos fantásticos, né?
A Delírio é aquela menina que é realmente doidinha, né? Tá sempre viajando entre a realidade e coisas que acontecem em volta dela involuntariamente. Ah, A desespero é ingenuidade essa dela é figura. muito legal, né? Oi? A ingenuidade do Delírio é muito Sim, legal. é fantástico, cara, fantástico. Ela é extremamente carismática e completamente doida, e é isso aí, bicho. É super legal. Estar em volta dela é super legal, né? A Desespero, já que é aquela coisa toda negativa, com aquela figura repugnante, mas também você consegue como é que eu vou dizer? Não se identificar, mas se relacionar com aquela, com aquela pessoa, né? Com aquela personagem. O Destino, que é aquele cara que tem a responsabilidade de garantir que tudo vai acontecer como está registrado lá no livro dele, né? O livro que ele carrega acorrentado no pulso. Destino, morte, sonho, desespero, delírio, desejo. Desejo é fantástico, cara. Aquela figura andrógina, né? Que assim é simpática a todos, né? Independente da condição física, psicológica ou opção sexual, o que quer que seja. Ela está integrada em todos. Ela ou ele, né? Depende do ponto de vista. E o Destruição, que é aquele cara que meio que cansou, né, de trabalhar tanto, porque a humanidade está sempre botando ele para funcionar, e foi lá, se exilou e virou artista plástico, pintor. É um cara fantástico também. Então, todos os personagens são muito legais. A Morte, ela talvez seja mais carismática, e por isso ela teve mais sucesso, né? O público se identificou mais com ela e até virou umas histórias separadas, escritas pelo próprio Neil Gaiman, né? E os outros personagens não relacionados diretamente à família, mas como o Corinthians e tantos outros, o que vocês acham assim que são os mais memoráveis? Nossa, é uma galeria, viu, João? Ah, escolha um ou dois aí dos que vocês mais gostam. Nossa, já pegou o Corinthians, que é sensacional. Eu já falei do Rob Gladden, o Mervyn Cabeça de Abóbora. Nossa, o Lucien, que é o cara da Biblioteca do Sonhar. A Biblioteca do Sonhar é a coisa mais fantástica que tem, cara. Pensa, a biblioteca que tem os livros que não foram escritos. E o Gaiman faz uma... Assim, para quem tem um conhecimento em literatura e em artes, assim, fica abismado com as coisas que o Gaiman coloca. Só a Biblioteca do Sonhar acho que dá uma tese aquilo ali, cara. Tanta coisa bacana que ele põe ali, sabe? Você vai vendo, assim, nos spin-off durante a série, assim. Então, e fora o conceito, né? Esse conceito da biblioteca, né? Tem várias coisas, assim. Tem os personagens que aparecem nas histórias solos também, né, cara, que se destacam. Tem um que eu me lembrei aqui agora, uma história que eu gostei muito, foi uma das primeiras que eu li na época, que era Ramadã, né, que é a história de um rei, né, acho que quer fazer com que a sua cidade fique eterna, né, e ele faz um pacto com Morpheus, né. E essa história é uma história espetacular também. O personagem é muito bom também. Tem uns personagens, cara, que eu curto de montão, assim, por serem inusitados, e talvez o mais inusitado deles é o Fiddler's Green, né? Que é um cara que ele é um gramado, né, bicho? Nossa, E ele é massa. é sensacional. O cara é um gramado, cara. Como é que você escreve uma história com um cara que é um gramado? Entendeu? Mas tá lá e é fantástico a ação dele, né? Tem um personagem que eu acho bacanaço e que muita gente nem leva em conta, mas é o Shakespeare, né, cara? O Shakespeare aparece numa estalagem, ele faz um acordo com o Morfeu, né? O Morfeu combina que vai dar os sonhos para ele, que ele vai transformar em histórias, e pede 2 histórias para ele. Né? Você vai pagar para mim escrevendo 2 histórias para mim. E Shakespeare virou quem virou, e ele paga o Morfeu escrevendo O Sonho numa Noite de Verão, no começo da carreira dele, e A Tempestade no fim da carreira dele. E A Tempestade é o último, né? O número 75 do Sandman, é a última história do Sandman. E
O papel do Shakespeare dentro do negócio é muito legal. Muito, muito bem bolado. Realmente é muito bacana mesmo. Shakespeare é um espetáculo à parte a aparição dele, né? Tanto que a história que apresenta a primeira peça dele, né, que o Morpheus faz para ele, ela é ganhadora de vários prêmios, né? Parece que ela abriu a porteira dos prêmios para o Sandman, né? Eu acho que ali chamou a atenção, né, cara? Tanto a história é muito legal, como a arte, né? Que, se eu não me engano, é do Charles Vess. É linda, cara. Charles Vess fez um trabalho lindo, lindo, lindo naquele episódio. Eu lembro que, na época, eu comprei vários, porque eu dei de presente para vários amigos e amigas, que eu achava ela muito sensacional. E muitos amigos e amigas meus ficaram com a cara de, velho, o que é isso? O cara tá me dando revistinha em quadrinho. Vamos para a polêmica agora. Mas a pergunta é possível fazer uma adaptação para o audiovisual de algo tão profundo e grandioso? João, eu sou fã quase que incondicional do Sandman. E eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo do que pode resultar disso aí. Eu lembro que nas várias tentativas que tiveram de adaptação disso, né, eu lia o que o pessoal estava tentando fazer e eu ficava morrendo de medo. Né, coisas do tipo, vai focar na luta entre o Sandman e o grande vilão, o Coríntio. Cara, não é isso, né, velho? Não é isso que tem no quadrinho. Como o Neil Gaiman está direta e profundamente envolvido, ao que parece, né, na adaptação, eu fico um pouco mais tranquilo, em função de que ele esteve envolvido na adaptação do Belas Profecias, né, do livro que o Neil Gaiman escreveu em parceria com Terry Pratchett. E a adaptação, apesar de não ser 100% fiel ao livro, ela foi muito satisfatória. Belas Profecias saiu uma série super legal, que me satisfez plenamente. Eu lembro que no Twitter o Neil Gaiman fez vários comentários sobre a produção e o envolvimento do Terry Pratchett até quando ele morreu, né, na produção da série e tal. E como esse resultado foi muito bom, eu fico não mais tranquilo, mas assim, eu acho que pode sair uma coisa legal. Né? Ele está batendo o pé de que cada temporada vai adaptar um arco fechado. Né? Isso também é interessante. Né, eles estarem se orientando por isso, ou pelo menos o Neil Gaiman está bancando esse tipo de coisa. Eu fico muito preocupado porque eu acabei de assistir o Deuses Americanos, que é dos livros, né? Vamos botar o Sandman de lado, dos livros que o Neil Gaiman escreveu, é o meu livro favorito. Eu gosto demais de Deuses Americanos, já falei aqui que eu li várias vezes, e o Deuses Americanos era até a base da minha tese de doutorado. Quando eu achei que eu ia conseguir fazer doutorado, eu estava começando a fazer o projeto. Mas a série Deuses Americanos, cara, sinceramente, foi um fracasso absoluto. Eles tentaram esticar demais a história, né, para fazer render muitas temporadas. Eles colocaram muita coisa que não estava na história. Né? Alguns personagens eu entendo que tinham que ser adaptados, porque eles refletiam uma realidade que tinha lá na década de 90 e que não tem mais. Não existe mais, né? Mas não foi só isso que eles fizeram. Eles inventaram muitos personagens, deram destaque para personagens secundários, alguns personagens fundamentais desapareceram da série e esticaram tanto que não conseguiram contar a história inteira. A última temporada foi um fracasso e a série foi cancelada, ou seja, ficou sem fim. Isso, assim, e gastaram os tubos, porque o visual da série Deuses Americanos é impecável, é fantástico. Em termos de produção, ela é fantástica, mas em termos de contar a história, na minha opinião, eles fracassaram assim, rotundamente. Foi um fracasso absurdo. Então eu fico com medo, porque quando envolve grana, né, o pessoal começa a querer começa a esticar a coisa, né, fazer a coisa durar mais tempo, fazer mais temporadas e tal, a coisa vai ficando perigosa, né? Você vai esticando e, no caso dos Deuses Americanos, cara, eles acabaram a última temporada com muito pouca história para contar do que está no livro. Então eu imagino que se tivesse mais uma temporada, ia ser assim, 70% inventado. Não era necessário.
Eu estava sentado com o Alessandro, a gente estava assistindo o último episódio do Deuses Americanos, e foi 40 minutos que aconteceu basicamente nada. Nada que fizesse a história avançar. Teve vários episódios que tinha coisas que não faziam a história avançar em sentido nenhum, enquanto que outras coisas que precisavam ser contadas estavam demorando a ser contadas. Então eu tenho medo, disso, da produção querer modificar muita coisa. É óbvio que vão ter que modificar muita coisa por conta da ambientação, né? Tem coisas que tem ali que são muito relativas à época em que estava acontecendo e que não vão fazer mais sentido. Isso é óbvio. O Belas Profecias teve várias adaptações. Mas no caso do Belas Profecias foi um negócio bem feito. No caso do American Gods foi um absurdo, era um fracasso tremendo. Então a gente tem que ver. Eu acho que é possível, eu acho que com a tecnologia que tem hoje, com experiências que tem hoje com produções de temas semelhantes, eu acho que é possível fazer uma coisa muito boa. E eu torço para que seja, porque eu não quero me decepcionar como eu me decepcionei com Deuses Americanos. É curioso que você está falando aí que faltou pouco, tão pouco, que eles estão falando que talvez saia um filme para terminar, né? Faz até sentido. Em vez de ter outra temporada, fazer só um filme, termina a história e acabou. Talvez seja até coisa da própria Amazon, né, que distribui fora dos Estados Unidos, que para eles é interessante ter um final, né, para o catálogo deles. Eu fico vendo, assim, aí eu vou pegar uma outra série lá que eles quiseram fazer um filme para terminar, que foi o Sense8. Cara, o filme que termina a série é patético. A série eu gostei de várias coisas dela, mas o filme que termina a série é patético. Por outro lado, tem uma série que eu gosto muito, Firefly, que ela foi cancelada antes do fim e por pressão dos fãs, né, foi feito um filme para terminar e o filme foi muito bem feito e encerrou a história perfeitamente. Então tem experiências dos dois lados, né? Vamos ver o que eles vão fazer com isso. Agora espero que não façam isso com o Sandman, porque o Sandman tem muitos arcos, né? Ainda que se bata o pé de que vamos fazer um arco por temporada, né? Que é o que faz sentido, não precisa ficar enchendo linguiça, né? Dá para fazer muita coisa com o Sandman. Eu espero que funcione. Mas também eu vou te falar sinceramente, eu não estou acompanhando essas notícias de casting e essas coisas, porque isso só me gera ansiedade, que eu olho e falo, nossa, já estão fazendo errado. Aí eu não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Eu vou deixar acontecer e no dia, estreou, pá, assim. Gostei, não gostei, vamos ver depois. Funcionou bem com Belas Profecias, funcionou bem. Eu sentei a mínima ideia de quem ia estar no negócio. Acabou que teve dois. Hã? Não é engraçado, porque eu lembro de ler As Belas Profecias, ter adorado o livro, e eu não consigo sair do primeiro episódio da série, cara. Nossa, eu achei tão legal, cara. Não sei, mas também eu li na década de 90, né, cara? A sua cabeça da gente muda demais. Muda, né? Muda. Então, a gente já tem um tempão que a gente está gravando aqui, vamos caminhando para o final. E tem uma coisa que eu achava muito divertida aqui no Sandman, mas que também tinha no Watchmen, que era sempre ter uma citação de música que acabava sendo praticamente te induzindo a buscar a trilha sonora para o quadrinho, cara. Cara, isso é a parte mais divertida do Sandman, cara, porque os títulos das histórias são músicas, né? São alguns álbuns de músicas de rock, pop em geral, clássicos, né? O visual de personagens também, né? Que ele baseia na música. Músicas que são cantadas por personagens. Nossa, é muita coisa, cara. Um exemplo, assim, um exemplo que eu acho legal, a morte, por exemplo, o visual da morte, muita gente não comenta isso, tem várias cantoras que o Gaiman cita, mas assim, aqui a mais gritante é a Silks e the Benches, né? Que é uma cantora. E assim, se você pegar as fotos da Silks, você vai ver que, cara, é muito parecido, cara, o visual. Cara. O Mark Zuckerberg, ele também tinha visto uma entrevista dele falando do visual do Morfeu, né? E ele fala que ele se inspirou no Robert Smith, do The Cure.
E é lógico, né? Emagreceu bastante o Robert Smith, mas a semelhança a semelhança é inegável. Mas na época ele era magro. Ah, era? Não lembro. Na época ele era magro. Né? Depois dos anos 90 pra cá que eu tava gordaço. É a idade, é a idade. É a idade, é a idade. Tá certo, gente. Eu queria agradecer muito ao Serginho, ao Drills. Valeu, galera. Desculpa aí qualquer coisa aí, qualquer erro meu aí, porque minha memória não tá prestando, não. Eu queria agradecer demais. Foi um papo super legal. Adoro falar sobre Sandman. Então é isso, galera.